Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Quero agradecer aqui a irmã Geronita, minha mãe, pastor Ocimar, pela oportunidade de estar aqui hoje, ministrando a palavra com os irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor já falou com você e vai continuar falando nessa noite. Amém? Bem, meus irmãos, está aqui no telão. Vamos ver aqui. Eu vou estar lendo junto com a igreja aqui no telão, que fica melhor para... Vamos ver aqui se vai dar certo. Ora, aquele que é poderoso, eu vou estar acompanhando na Bíblia e os irmãos acompanham conosco. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você acerca de um Deus que opera muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? É interessante que, se nós olharmos para esses dois versículos, ele ao mesmo tempo nos coloca duas perguntas, né? Como assim? Como Deus opera mais do que eu peço ou do que eu penso? Porque é preciso entender que há momentos que nós pedimos algo e parece que a gente vai orando, vai insistindo naquilo que estamos pedindo e acaba que não acontece. Outros momentos você está pensando algo na sua vida, você pede ao Senhor algo, continua pensando sobre aquilo, mas infelizmente isso não acontece. E nós vamos ver que o Senhor, Ele faz muito mais do que pedimos pelas nossas fraquezas, pelas fraquezas que eu e você tem no momento em que nós vamos pedir ao Senhor. Nós temos algumas dificuldades. Em primeiro lugar, nós não sabemos pedir. Tem hora que nós estamos orando para uma bênção financeira, mas na verdade o que nós estamos precisando é se achegar mais ao Senhor. É na área espiritual, é na área emocional, e você está orando por uma bênção financeira. Outra hora você está orando para que Deus te abençoe na sua área emocional, mas o que você precisa é de uma vida santa, uma vida de santidade. E às vezes a gente insiste nessa oração e acaba que nós não recebemos isso. Aí o Senhor vem e faz além do que pedimos. Em segundo lugar também, às vezes nós estamos orando e pedindo ao Senhor e Ele faz além, porque nós desconhecemos a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos lá em João, no capítulo de 1 João, no capítulo de número 5, no versículo de número 14, nós vamos ver que está assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Às vezes você está pedindo, mas o que você está pedindo não é da vontade do Senhor. Você vai continuar orando, vai continuar insistindo, e infelizmente não vai receber. Por isso que o Senhor precisa fazer além do que pedimos. Por isso que às vezes é importante, mais do que pedir, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando você conhece, você ora em cima da vontade do Senhor para a sua vida. Agora, se você não conhece, infelizmente você vai continuar orando, e às vezes o Senhor tem que fazer mais do que você pede, porque você não ora de acordo com a vontade. Em terceiro lugar, o Senhor Ele tem que fazer mais do que pedimos, porque nós pedimos mal. Lá em Tiago 4:3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos deleites. Às vezes a gente quer algo só para mim desfrutar, e eu insisto nessa oração, e infelizmente o Senhor, Ele não responde. Ele tem que fazer além do que você pede. Às vezes você precisa analisar se o que você tem orado, se o que você tem pedido ao Senhor não é algo simplesmente para o seu deleite, ou é para glorificar o Senhor.
Nós vamos ver ainda que às vezes a gente pede e não recebe, e o Senhor tem que fazer mais do que pedimos, por conta da nossa incredulidade. A gente pede e fica com aquela dúvida no coração: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Será que essa pessoa que eu estou orando, ela vai converter? Será que Deus está escutando as minhas orações? E a nossa própria incredulidade faz com que o Senhor, ao operar, Ele opere a mais do que pedimos. E é o que nós vamos ver lá em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Para que eu receba, eu preciso crer. Se nem você que está pedindo está crendo, como que você vai receber? Nós estamos iniciando uma campanha projetando 2023. Se você coloca um projeto nessa campanha que você, no seu coração, duvida, o que você acha que Deus vai olhar para você e vai falar: mas se até você está duvidando, como que eu vou agir? Eu preciso agir além do que você pede. Você precisa pôr algo no seu coração e confiar, colocar nas mãos de Deus. O Senhor está agindo, Ele está cuidando, Ele está operando, Ele vai fazer esse milagre. Eu creio que eu vou receber e confiar. Esse é um dos segredos. Por isso que é importante sabermos como pedir. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Lá em Marcos 9, 23. Se você crer, vai acontecer, mas se você duvidar, vai demorar mais um pouquinho. Como que tem sido os seus projetos que você tem colocado? Talvez no começo de 2022, o projeto era aquilo outro, mas aí com o passar dos meses, você foi às vezes criando aquela dúvida, aquela incerteza. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor vai fazer mais do que você tem pedido, mas precisa que você crê, que você acredite que você vai receber. Aleluia. Em quinto lugar, meus irmãos, muitas das vezes o Senhor Ele tem que fazer mais do que pedimos pela nossa própria mediocridade. Às vezes a gente, com a falsa humildade, fala: não, tá bom a vida, eu não quero mais. Mas se nós olharmos para a vida dos nossos homens na fé, Abraão, ele já era rico e o Senhor continuou abençoando ele mais. Davi veio de uma família humilde e se tornou um rei. Agora essa pessoa fala: não, eu estou com essa casinha aqui, caindo nos pedaços, tá bom isso aqui, Senhor, não precisa não, tá bom do jeito que está aqui. Eu estou andando a pé, tá bom, mas você pode pedir mais, você pode sonhar mais grande, você pode buscar mais objetivos, você pode planejar que a sua empresa vai crescer mais, que você vai crescer no seu trabalho, você pode planejar que você tem um futuro grande. E muito dessa mediocridade nossa, é porque às vezes a gente não sabe realmente quem nós somos. A gente tem em dúvida quem somos diante de Deus. Primeiro, o Senhor já nos fez a imagem e semelhança dEle. E se nós olharmos ainda quem nós somos, nós vamos ver lá em 1 Pedro 2, no versículo 9 e o versículo 10, que está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste. Além disso, meus irmãos, lá em Gálatas 4:7 vai dizer que nós não somos mais servos, mas somos filhos e co-herdeiros com Jesus Cristo. Você também é herdeiro, você não é qualquer um, você não tem que ter esse pensamento menor, você tem que sonhar grande, porque o Senhor tem coisas grandes para você alcançar. Você deve ser agradecido pelo que você tem, mas continue sonhando, porque o Senhor quer fazer infinitamente mais na sua vida. Aleluia. Quer dizer que é ruim andar de Land Rover, quer dizer que é ruim morar no Alphaville, quer dizer que é ruim morar no Aldeia do Vale.
A pessoa mora lá em Lodebar e vai falar, não, eu vou ficar lá em Lodebar. Continue sonhando grande, meu irmão. É uma casinha, mas continue planejando que o sobrado que o Senhor vai fazer. É um carro pequeno, mas continue sonhando que o Senhor vai te dar um carro melhor. O seu salário, que às vezes não é aquilo que você imagina, mas continue sonhando e acreditando que o Senhor tem mais para você. A sua empresa ainda é pequena, está começando, continue sonhando que o Senhor quer crescer a sua empresa, quer prosperar, quer dar mais funcionário, quer aumentar o lucro da sua empresa. Sonhe grande. Não tenhamos aquele pensamento medíocre, não, tá bom, o que o Senhor me der, tá valendo. Não, meu irmão, continue sendo agradecido pelo que o Senhor tem te dado, mas continue sonhando, porque o Senhor tem coisas grandes para alcançarmos. Aleluia. Irmãos, além disso, é importante que, além do que o Senhor faz, do que pedimos, também entender porque o Senhor faz além do que pensamos. Porque o pensamento, ele na verdade é a maneira que a gente interpreta, que a gente entende aquilo que está acontecendo. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que Paulo vai dizer que o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pensamos. E o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pensamos, primeiro, pelo seguinte, porque o nosso pensamento, ele pode estar errado. Quantas vezes eu e você, diante de uma situação, falam, nossa, eu imaginava que era dessa forma e não é desse jeito. Então o Senhor, ele precisa fazer além do que você pensa. Por isso que ele age além do que pensamos. Em segundo lugar, ele age além do que pensamos, porque o nosso pensamento, ele pode estar influenciado, porque nós somos influenciados. Muitas vezes você está andando com pessoas que pensam pequeno, pessoas que falam, você não vai conseguir, infelizmente, isso aí é o fim do túnel, isso aí daí você não passa, é a última notícia, não tem mais jeito para você, e você acaba sendo influenciado por esse pensamento. E o Senhor, ele age além do pensamento, dos nossos pensamentos, justamente nessas situações, quando às vezes você é influenciado por alguém que às vezes te leva para baixo, pessoas que estão ao seu lado, que às vezes em vez de te ajudar, vão estar te criticando, falam, não, mas por que você vai fazer isso? Por que você está sonhando com a casa desse tamanho? Por que você está sonhando com esse emprego? Por que você está sonhando com esse carro? Por que você está sonhando com essa empresa? Mas nós temos que confiar que o Senhor faz além do que pensamos e continuar acreditando nos projetos que Ele coloca na nossa vida. Aleluia. E o Senhor também, Ele faz além do que pensamos, porque o nosso pensamento é limitado. Infelizmente, nós não temos o mesmo pensamento que o Senhor, o pensamento celestial. Nós não temos. É imensurável o que o Senhor pode fazer na nossa vida. E às vezes, a gente limita a nossa vida pelo nosso pensamento. E nesses momentos, é importante que o Senhor venha agir além dos nossos pensamentos. E é por isso que Paulo vai dizer que o Senhor faz além do que pensamos. Amém? E nós vamos ver ainda nesse texto, por que Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Em primeiro lugar, Ele pode fazer porque Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, foi Ele que nos formou, Ele que nos conhece, Ele que conhece você lá do ventre da sua mãe, e por isso Ele pode agir além do que você pede e do que você pensa. E em segundo lugar, porque só Ele tem os atributos da divindade, da onisciência, onipotência e onipresença. Só Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o conhecimento, só Ele é capaz de conhecer o nosso passado, presente e futuro. Às vezes você vai estar pedindo algo, mas o Senhor sabe que lá no futuro isso vai ser um prejuízo para você, isso vai ser ruim para a sua vida. Talvez você está pedindo aqui neste momento, mas o Senhor está prevendo que no futuro pode ser que isso dê errado, e em vez de te ajudar, melhorar para você, venha prejudicar. Por isso que Ele age dessa maneira,
Por isso que o Senhor age dessa forma, fazendo além do que pedimos ou pensamos. É interessante, se nós olharmos Provérbios 15:3, nós vamos ver que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E além disso, meus irmãos, Ele age dessa forma, porque Ele nos sonda, conforme está lá em Salmo 139, no versículo 1. O Senhor sonda e nos conhece, Ele sabe a nossa necessidade. Por mais que você às vezes fale assim, eu estou orando, eu acho que o Senhor não está entendendo o que precisa ser feito na minha vida, mas enquanto isso Ele está te sondando, Ele está te conhecendo, o Espírito Santo está sobre você, está ali junto com você, atuando na sua vida, com gemidos inexprimíveis ali, conhecendo o que você necessita, o que você está passando, e no momento certo, Ele vai agir. Aleluia, glória a Deus. E eu poderia aqui citar vários exemplos, mas eu vou citar só dois para você entender como o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. O primeiro deles é Ana. Se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, nós vamos ver que Ana orou para um filho, Samuel. E se vermos no mesmo texto, só que no capítulo de número 2, no versículo de número 21, nós vamos ver que Ana teve Samuel e mais 5 filhos. Mais do que ela pediu e do que ela pensou. E assim também é na nossa vida. Às vezes você está orando para o Senhor, Senhor, eu estou precisando disso. O Senhor vai te abençoar, mas também vai abençoar um pouquinho mais. Aleluia. Talvez o seu projeto é, Senhor, o meu projeto é que esse parente meu venha converter ao Senhor, mas o Senhor vai converter esse parente e vai converter outros que estão à volta também. O segundo exemplo, meus irmãos, é Salomão. Salomão, ele orou ao Senhor pedindo sabedoria, e o Senhor falou para ele, você pediu sabedoria, não pediu mais nada? Mas eu vou te dar ainda, além da sabedoria, eu vou te dar riqueza e glória. Esse é o mesmo Senhor, o Senhor que faz além do que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. Já caminhando para o final, entender a maneira com que Deus faz, a maneira com que Deus opera na nossa vida. Se nós olharmos lá no versículo de número 20, vamos compreender como que o Senhor opera. Lá no versículo de número 20, diz o seguinte, o finalzinho dele, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus ele faz tudo. Ou seja, Ele não deixa nada pela metade. Quando Ele vai fazer algo na sua vida, um projeto, Ele começa e Ele termina. Ele não é igual a nós, que às vezes a gente começa um trabalho, deixa no meio do caminho e para. Ele começa e Ele termina. Essa é a forma dele agir. Ele age em tudo. Em segundo lugar, Ele age, além dele agir tudo, Ele age mais que abundante. Além do que você faz, daquilo que é projetado, ou seja, tudo, Ele vai além, Ele é mais que abundante. E em terceiro lugar, além dele ser mais que abundante, Ele vai mais além. Ou seja, Deus ele age em 3 dimensões. Ele age em algo que não imaginamos, Deus faz tudo, Deus faz mais que tudo, e Deus faz infinitamente mais que tudo. Essa é a forma dele agir na nossa vida. Ele não deixa nada para trás. Só que no próprio versículo de número 20, nós vamos ver que tem uma condição sine qua non para o Senhor operar. Sem essa condição, Ele não tem como agir, que é segundo o poder que em nós opera. Será que esse poder está dentro de nós operando? Porque até agora foi muito bom saber que o Senhor age, que Ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, que Ele age em tudo, mais abundante, que Ele vai além.
Mas será que esse poder tem operado em nós, esse poder de Cristo? Porque o tema da campanha é em busca do Espírito Santo. Será que ele está presente na sua vida? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão nesse momento. Porque é muito bom planejar, é muito bom sonhar, mas antes disso, o principal é ter a presença de Deus dentro de nós. Porque se eu não tiver esse poder operando em mim, não vai ter, além do que eu peço, além do que eu penso, infelizmente não vai ter. Essa é uma condição essencial. E o tema da campanha foi muito bom e é interessante, porque a partir daqui você vai falar, tudo bem, o Senhor vai fazer mais do que eu peço, mais do que eu estou pensando, Ele vai operar muito na minha vida, mas antes disso eu preciso ter esse poder dentro da minha vida. Eu preciso desse poder estar operando dentro da minha vida. E para Ele operar é que jeito? É através de Cristo, é através de Jesus Cristo. Talvez você está aqui hoje, está querendo que o Senhor opere mais do que você pede, do que você pensa, mas infelizmente ainda o poder não tem operado dentro de você. Infelizmente o Espírito Santo não tem habitado dentro de você. E esse é o momento de você analisar que talvez também você pode ter lá no passado, ter esse Espírito atuando dentro de você, operando dentro de você, mas infelizmente pelo decorrer da vida, as circunstâncias, os momentos, esse Espírito foi se afastando e talvez já não está operando em você. E precisa que você tenha esse Espírito dentro de você, operando, para que o Senhor possa fazer maravilhas. Você tem que estar ligado nele, não tem outra forma, não tem outro meio, porque quando você estiver ligado nele, aí sim nós vamos para o verso 21, que para que o Senhor opera? Qual que é a razão, o porquê Ele vai operar além do que pedimos ou pensamos? Que nós vamos ver no verso de número 21, que o motivo para que o Senhor opere além do que pedimos ou pensamos, não é para te engrandecer, não é para deixar o seu ego melhor, não é para deixar o seu nome grande, mas é para que a glória dele seja exaltada. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus opera além do que pedimos ou pensamos, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. É por isso que Ele opera. Mas antes dele operar, precisa que você tenha o poder operando dentro de você.